Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje. A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. É apenas uma frase, mas que diz muito a respeito do nosso Deus. Porque para Deus não há impossível. Quando eu vejo algumas pessoas falando das dificuldades, de como está sendo difícil, que acham que não tem solução, me pergunto qual o tamanho do Deus dessa pessoa? Qual o limite que você coloca para ele? O que você imagina que é impossível para que ele resolva? Só porque você não consegue, você acha que é difícil demais para ele? Será que para aquele que falou e todas as coisas vieram a existir, será que para ele haverá impossíveis? Ele faz, ele desfaz, ele refaz, ele é Deus. Se o teu impossível é de ordem financeira, ele é o dono do ouro e da prata. Ageu, capítulo 2, versículo 8 diz isso. Se acabou o amor, ele derrama no seu coração amor através do Espírito Santo. Romanos 5:5. Um laudo médico te tirou a esperança, a paz. Ele pode curar todas as enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Não sei qual é o teu impossível, mas tenho certeza que para Deus tudo é possível. Por uma ordem sua, os seus anjos saem rapidamente ao nosso socorro. Quando ele determina, o universo todo se organiza para que tudo seja resolvido. Afinal, agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Então, o conselho que eu te dou hoje, tire os olhos do seu problema e olhe para o seu Deus. E você verá que tudo tem jeito, tudo tem solução, tudo é fácil para Ele. Agora você precisa entender uma coisa. Antes dele realizar o milagre, esse que você está pedindo, esse que você precisa tanto, primeiro Ele fará você crer em milagres. Isso mesmo. Não basta estar somente na igreja, não basta ser crente. Precisa crer em milagres. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele precisa crer que ele é poderoso. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz que tudo é possível àquele que crê. Deus consegue qualquer coisa, não existe nada impossível para Ele. Mas para você precisa crer. E aí tudo se tornará possível. Mas primeiro você precisa crer. Para que isso aconteça, Ele vai precisar te curar. Isso mesmo. A incredulidade, ela vem junto com uma série de coisas. Então ele vai precisar curar você da tua ansiedade, porque uma pessoa ansiosa, ela não consegue crer, ela tem que resolver rápido, e para isso ela não espera em Deus e ela tenta resolver da forma dela. Deus precisa tirar o medo de você, porque se você continuar com medo, você não vai pisar na água, você não vai crer que vai sair água da rocha, você não vai crer que o mar vai se abrir e que os milagres que você precisa vão acontecer, e por isso você não vai se mexer com medo de tomar uma decisão e as coisas não acontecerem como você imagina. Tem gente que ora com tanto medo
que elas têm certeza de que não vai acontecer nada, porque das outras vezes não aconteceu e mais uma vez você está passando por esse problema. Deus vai desenvolver em você paciência para você esperar o tempo dele. E quem espera com paciência, espera sabendo que vai acontecer. Não importa o tempo, o que importa é que você crê e espera pacientemente até o dia que o Senhor se levantará como teu Redentor. E com isso vai gerar em você fé. Portanto, se o milagre ainda não está acontecendo, não significa que é impossível. Não está acontecendo é porque Deus não vai fazer. Isso é difícil demais acontecer. Não significa que é impossível. Significa que você ainda está nesse processo de crer. Porque para que o milagre aconteça, você precisa crer. Deus disse a algumas pessoas que foram curadas: seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Tua fé te curou. Então, depois de você passar por esse processo de crer, aí você se tornará aprovado para receber a bênção. Então, prossiga crendo. O impossível vai acontecer. O impossível está vindo na direção daqueles que creem, porque tudo é possível ao que crê. Você sabe que Deus é poderoso para fazer o milagre que você precisa. O problema está que você não crê. O problema está nisso. Você não consegue entender como Deus fará. E por você não entender, você acha que não vai acontecer. Porque não existem meios para que aquilo aconteça. Como se Deus precisasse de algum material para formar um milagre. Quando ele criou todas as coisas, por sua palavra, ele ia dizendo: haja luz, e todo o universo convergia para que aquela luz fosse elaborada. Não existia luz naquele lugar, mas ela veio a existir porque o Senhor é poderoso e por sua palavra, tudo que foi criado por ele se junta e dá a forma que ele quer. Quando Jesus esteve aqui na terra, por sua palavra, o mar se acalmava, o vento parava. A natureza toda obedece às palavras do nosso Deus. Então, olha para tudo que foi criado, olha para toda a natureza, olha para tudo que Deus fez. Agora me diga, o que é teu problema perto de tudo isso que Deus criou? Olha para o corpo humano, complexo demais. Deus criou perfeito esse corpo. Então, quando uma célula ela apresenta um defeito, será que Deus não pode consertar? Será que Deus não pode ordenar essa célula que ela volte a ser perfeita? O dono do ouro e da prata, será que ele não consegue mandar os recursos que você precisa? Será que ele não pode criar uma oportunidade, uma renda extra, um milagre de alguém te abençoando? Será que não? O problema nunca vai estar em Deus. Essa frase foi dada a Maria. Ela ficou encantada com o que o anjo disse a seu respeito, mas o seu coração humano questionou e disse: mas como isso será possível? Eu ainda sou virgem, não tive nenhum contato com nenhum homem. Como é que uma moça pode engravidar sozinha, sem auxílio de um homem? Como é possível? Tudo é possível ao que crê. Ele só disse a Maria: o Espírito Santo te envolverá e vai gerar em você um ser santo. E ela creu, e por isso aconteceu. Ela poderia ter dito: não, isso nunca vai acontecer, isso nunca aconteceu na história do mundo. Então não vem com essa para mim, passa para outra pessoa, eu mesmo não acredito nisso.
No entanto, ela acreditou nas palavras do anjo. E ela disse: cumpra-se em mim a vontade de Deus. E Deus fez os milagres. Todas as pessoas que creram na palavra do Senhor receberam o seu milagre. E com você não será diferente. Por isso, o meu conselho para você é: continua crendo. O possível vai acontecer. Fica tranquilo. Deus continua poderoso. Seu braço continua estendido para ajudar. Ele é Deus de perto. Ele conhece as tuas necessidades. Ele sabe o que está acontecendo. A tua família é do Senhor. Você entregou sua família ao Senhor. Então, Ele vai cuidar. Os teus filhos são do Senhor, então fica tranquilo, eles estão sendo vigiados pelo Senhor. Creia e as coisas vão acontecer, porque para Deus não existe nada impossível. Tudo é fácil demais para Ele. Mas antes você precisa crer. Se você não crê, não adianta, Deus não vai realizar algo que você não acredita que Ele vai fazer. Porque quando nós não acreditamos, nós não estamos entregando, nós não estamos confiando, nós não estamos orando por isso. Porque aquele que não crê, não consegue orar com fé. Pode pedir, mas o seu coração diz: é certo que Deus não vai fazer isso. Tá vendo que Deus não vai fazer isso? Então Deus não pode responder uma oração dessa. Lá no livro de Tiago diz que o que duvida é como a onda do mar. Uma hora vai, outra hora ele recua, uma hora ele acredita, outra hora ele não acredita. Então por isso que ele não recebe. Então pede a Deus que aumente a tua fé, assim como os discípulos pediram. E Ele vai aumentar a tua fé. E você vai conseguir, como diz lá em Hebreus capítulo 11, chamar à existência coisas que ainda não existem. Vamos orar por isso. Deus querido, assim como os discípulos pediram, nós estamos nesta manhã te pedindo. Aumenta a nossa fé. Perdoa-nos porque somos tímidos, somos ansiosos demais, somos medrosos e nós muitas vezes, por não conseguirmos com as nossas próprias mãos, nós cremos que o Senhor também não vai conseguir. E por isso a gente desiste de sonhos, de projetos, a gente desiste do caminho maravilhoso que o Senhor colocou diante de nós. Nós temos medo de bater em portas e elas não serem abertas. Nós temos medo do que pode acontecer e por isso a gente não experimenta o extraordinário. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar o pé na água. Ajuda a gente a clamar diante da rocha para que ela nos dê a água que precisamos. Abre portas, Senhor Deus, onde não tem paredes. Levanta pessoas, Senhor Deus, para nos ajudar. Envia aquela renda extra. Faz com que o processo na justiça se resolva e aquele dinheiro seja liberado. Libera aposentadorias que há muito tempo estão caducando com seus processos burocráticos. Dá-nos uma semana de boas notícias, Pai. Ajuda-nos a crer que tudo é possível ao Senhor. Ajuda-nos a crer que ainda essa semana o impossível vai acontecer e nós vamos testemunhar do Teu poder. Nós cremos nisso e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Paz para hoje. É o que eu desejo para você.